Conclui-se neste sábado a primeira semana de trabalhos da terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos no Vaticano, que tem como tema central a família. Desde os primeiros momentos do encontro, introduzidos na manhã da última segunda-feira pelo Papa Francisco, pode-se notar na grande sala do Sínodo um clima diferente. Sim, porque o Papa deixou claro na sua breve introdução que falar claro é a condição básica. É preciso dizer tudo o que se sente, a verdade, sem temores. Ao mesmo tempo, prosseguiu Francisco, deve-se escutar com humildade e acolher de coração aberto o que dizem os irmãos. Com essas duas atitudes se exerce a sinodalidade. Esta é a atitude que se pode notar nos padres sinodais nas sessões e nos momentos em que cada um pode usar da palavra para expressar ideias e propostas livremente. Mas por que o Papa Francisco chama ao Vaticano eclesiásticos e leigos? Sim, temos também a presença de casais que dão o seu testemunho para tratar de um tema longo quanto à existência do homem. Muitas são as respostas, mas a síntese, creio, seria a necessidade de dar à família o lugar que ela merece em uma sociedade que continuamente muda. Dar à família o papel central, recuperando o seu real valor, reflexo de Deus. Sabemos perfeitamente quanto a família hoje é alvo de comportamentos que desejam torná-la somente algo privado, que não diz respeito à construção da sociedade e aos valores sobre os quais se funda. Sem entrar no mérito da questão sobre o matrimônio, sacramento, que os padres sinodais recordam ser união indissolúvel, não podemos, porém, deixar de notar que existe uma discussão dentro e fora da Igreja sobre os reais problemas que envolvem os casais. Problemas que vão da fidelidade à contracepção, do fim do relacionamento às novas uniões, dos casais héteros aos casais do mesmo sexo. Problemas que estão aí e dizem respeito também à vida ordinária desses casais, junto com a educação dos filhos, a crise econômica e a falta de perspectivas para o futuro. É preciso sair da teoria e ir à prática, colocar a mão na massa e caminhar ao lado dessas pessoas que muitas vezes se sentem perdidas, sentem que faliram na sua vida, nas suas escolhas e que principalmente se sentem rejeitadas dentro da própria Igreja. Vários pronunciamentos dos padres sinodais nesta semana focalizaram a atenção sobre a linguagem e as linguagens que a Igreja deve usar para responder e fazer-se entender. Construir um caminho mediante o qual os fiéis cristãos se aproximem daquilo que é o ideal da família cristã e do matrimônio cristão. Não somente no momento da preparação para o matrimônio, mas em continuidade, com todas as etapas da vida cristã, de modo que haja uma continuidade e uma coerência na formação, preparação e compreensão do sentido de matrimônio e de família. Seria muito reduzido sintetizar esse sínodo somente, como frequentemente fazem alguns meios de comunicação, na questão dos casais separados e recasados. Mas essa é uma realidade de fato que atinge muitas pessoas e que esperam uma luz da Igreja e desse sínodo. Em muitos pronunciamentos foi ressaltado que a Igreja deve apresentar aos casais em dificuldade e aos divorciados e casados não um juízo, mas uma verdade, com um olhar de compreensão. Em um mundo marcado pela influência da mídia, ao apresentar ideologias muitas vezes contrárias à doutrina cristã, a Igreja deve oferecer seu ensinamento de modo mais incisivo. A necessidade não é de uma escolha entre a doutrina e a misericórdia, mas do início de uma pastoral iluminada para encorajar, sobretudo, as famílias em dificuldade. Não se deve olhar somente para os remédios para a falência da união conjugal, mas também para as condições que a tornaram válida e frutuosa. A crise das famílias na Igreja e também a crise das famílias cristãs na sociedade está muito ligada à crise geral de fé neste tempo. A fé não é somente aderir a conteúdos, a ensinamentos, mas é, antes de tudo, uma adesão pessoal a Cristo, uma escolha, uma aliança com Ele. Muitos dentro da Igreja defendem uma melhor preparação para o matrimônio, neste caso para evitar falências. Mas a pergunta é óbvia: como se evita uma falência em um relacionamento que já começou de modo errado? Certamente, para evitar o erro, é necessário começar bem o caminho. O matrimônio deve ser visto não como um ponto de chegada, mas como um percurso rumo a uma meta mais alta, para um autêntico crescimento pessoal e do casal. O matrimônio é um ato livre, o qual confia